do curso de especialização, curso de pós-graduação, ensino de ciências dos anos finais, Ciência 10 da UFABC. Minha orientadora, professora doutora Simone Mendonça dos Santos. Hoje eu vou estar apresentando um pouquinho do meu projeto, né? Meu projeto realizado junto ao curso, com orientação da doutora Simone. O eixo temático dele trata sobre vida, o subtema vida microscópica. Seguindo com a apresentação, vou estar fazendo a minha introdução e a justificativa, né? No início da minha prática docente, já comecei a atuar no magistério, comecei a atuar na docência no último ano de faculdade. Isso ainda no município de Guarujá, atuando tanto em escolas públicas quanto privadas. Tá? Desde 2014, eu sou professor efetivo da rede estadual, na disciplina de ciências. Ao refletir sobre toda a trajetória acadêmica, eu vislumbrei uma defasagem e um desinteresse dos estudantes no estudo das ciências, né? Eles não conseguiam vincular o estudo da ciência ao cotidiano deles, né? Então aqui eu coloquei que ao refletir sobre toda essa trajetória, a oportunidade de desenvolvimento de uma abordagem de um ensino mais lúdico e ao mesmo tempo dinâmico sobre citologia, que é o tema central do meu trabalho, evidenciando que a ciência ela pode estar em todo lugar, está em todo lugar, inclusive no nosso cotidiano. Portanto, o presente trabalho tem como objetivo apresentar uma sequência de ensino-aprendizagem desenvolvida com alunos do 6º ano, do ensino fundamental anos finais, na escola que eu atuo hoje, que é a Escola Estadual Professor Pedro Paulo Gonçalves Lopes, na qual foram utilizadas metodologias ativas de ensino por investigação. Essa escola é situada no município de Praia Grande, pertence à Diretoria Regional de Ensino de São Vicente. A ausência de motivação não ocorre apenas entre alunos. Educadores, mediadores de conhecimento se encontram cada vez mais desmotivados e sem perspectivas de melhora sobre como tornar seu ambiente de trabalho mais atrativo e mais significativo, segundo Tapia, de 2004. Através das atividades lúdicas, exploramos e refletimos sobre a realidade, a cultura na qual vivemos. Incorporamos e, ao mesmo tempo, questionamos regras e papéis sociais. Podemos dizer que, nas atividades lúdicas, ultrapassamos a realidade, transformando através da imaginação a incorporação de brincadeiras, de jogos, brinquedos na prática pedagógica desenvolve diferentes capacidades que contribuem com a aprendizagem, ampliando a rede de significados construtivos para todas as crianças, como diz Maluf em 2006. Partindo para o meu projeto, para o meu trabalho propriamente dito, os objetivos dele, geral, seria fomentar nos estudantes uma abordagem lúdica com uma atividade de mão na massa, utilizando metodologias ativas, estimulando o estudo investigativo, o protagonismo, o engajamento dos discentes no estudo da citologia, que é a temática a ser abordada no meu trabalho. Os objetivos específicos, eles estão classificados em identificar as estruturas celulares através de uma atividade lúdica, utilizando um bolo como instrumento de aprendizado. Um bolo, seja ele comprado, seja ele feito em casa, né? E seus confeitos para caracterizar as organelas e suas funções. Avaliar as interações e engajamento dos estudantes, da elaboração de uma célula animal e suas estruturas, estimulando assim o processo de ensino-aprendizagem e o estudo investigativo. Os desafios, né? Como utilizar o lúdico no estudo das ciências, visando maior engajamento e aprendizado dos alunos. Como fomentar, né, esse engajamento, como fomentar esse interesse dos alunos, utilizando metodologias ativas, utilizando o lúdico, né? Utilizando as atividades investigativas.
Então, o meu trabalho, o procedimento aqui do meu trabalho, vamos lá para a metodologia, né? Primeiro, foi passado a temática, né? De forma teórica. Na escola, nós utilizamos material digital, né? Então, com auxílio de notebook, com apresentação de slides na TV da sala de aula, foi passado todo o conceito de citologia, célula animal, suas organelas, as funções, estruturas, né? E a partir daí, foi proposto aos alunos, aos estudantes, que nós fizéssemos uma caracterização de uma célula. Inclusive no material digital da própria SEDUC, né, do Estado de São Paulo, Secretaria de Educação, ela indica, orienta para que nós façamos essas caracterização, mas de massinha de modelar. E eu achei uma forma diferente, mais lúdica, que talvez traria mais atenção, engajamento e interesse dos alunos. Essa atividade, ela foi planejada há um tempo já, né? Até porque eu necessitaria da participação dos pais e ou responsáveis, né? Por quê? Porque foi proposto aos estudantes que cada grupo formassem grupos e cada grupo trouxesse um bolo em determinado dia, onde nós iríamos realizar a atividade mão na massa, né? Esse bolo poderia ser um bolo simples, né? Poderia ser comprado, poderia ser feito, mas foi então enviado aos pais, aos responsáveis, essa necessidade, na realidade, necessidade não, mas essa importância da participação deles, né? E eu fui surpreendido positivamente com o dia do bolo, né? Por quê? Porque vieram bolos maravilhosos, vieram bolos extremamente já confeitados, bolos com coberturas, enfim, os pais, o engajamento dos pais, claro que fomentado e estimulado pelos próprios estudantes, assim foi magnífico. E a partir desse momento, separamos os grupos já com os bolos, num segundo momento, né, em outra aula, e através de confeitos, através de guloseimas, através de doces que eu, professor, e os próprios alunos integrantes do grupo trouxeram, nós começamos a caracterizar esse bolo como se fosse uma célula animal, né? Então, nas fotos, vocês percebem aí que eles colocaram até as plaquinhas, né, com palito de dente escrito, então, aonde que é a mitocôndria, o que seria o núcleo. Então, os grupos, eles já foram fazendo, foram distribuindo ali os seus confeitos, foram enfeitando literalmente o bolo, fazendo com que ficasse caracterizada uma célula animal. Né? Então, utilizou-se da figura e representação de um bolo como instrumento de aprendizado para caracterizar as células animais, suas organelas, buscando desenvolver uma atividade lúdica voltada ao ensino da ciência, capaz de motivar, conduzir os alunos de discussões e aprendizado de novos saberes científicos. Assim, após estudo teórico de toda a temática sobre citologia, foi proposto aos estudantes a confecção ou compra do bolo, com o auxílio dos pais e ou responsáveis, como demonstra o slide anterior. Vou voltar aqui. Esses aqui são todos os bolos que foram realizados, confeitados em sala, né? E foi uma festa porque através de uma atividade investigativa, né? Eles conseguiram ali caracterizar cada organela, o formato, o que cada doce ou cada confeito poderia, né, substituir aquela organela. Então, eles mesmos que foram organizando e fazendo todo esse enfeite, todo esse confeito, chegando a esse resultado extremamente satisfatório que eu reafirmo. Ele superou realmente as minhas expectativas, né? Então, por fim, todos os grupos eles apresentaram ali e houve uma troca de saberes também, né? Porque entre os próprios estudantes eles falaram: olha, eu usei jujuba para fazer a mitocôndria, olha, o meu núcleo eu fiz com um bombom, e foram trocando informações, e por fim, claro,
a hora mais esperada, eles tiveram a oportunidade de comer o bolo, né? Então, aqui fica um esboço do meu projeto, né? Que foi utilizado metodologias ativas, foi utilizado uma atividade lúdica, foi utilizado e proposto aos alunos investigação, né? Para entender, para pesquisar, para discutir, para ter um pensamento crítico, reflexivo sobre toda a questão da célula animal, né? A formação, as estruturas das organelas, o formato das organelas, as funções e o que poderia ser representado ali para cada organela. Então, o resultado foi esse. Segue aqui algumas bibliografias utilizadas para a elaboração do projeto. E, por fim, os meus agradecimentos, primeiro a Deus, enfim, minha família, a minha orientadora, que me ajudou muito, a doutora Simone, a minha tutora também, a professora Juliana, a toda a comunidade escolar da Escola Estadual Professor Pedro Paulo Gonçalves Lopes, aos estudantes, principalmente, que são os protagonistas dessa ação, né? Aos pais e responsáveis dos estudantes pela colaboração com o projeto, e toda a organização e colegas cursistas do curso C10, do Polo de Cubatão, principalmente. É isso, eu agradeço a participação, espero que vocês tenham gostado, que eu tenha sido claro. É isso, tchau.